Filipenses 1, versículo 27, ele diz assim: vivei, olha o que o apóstolo Paulo fala, vivei acima de tudo. O que ele diz aí, gente? Por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando, o que, gente? Ausente. Olha o que Paulo fala: ouça no tocante a vós outros, que estáis o que, gente? Desanimados, que estáis firmes, em um só espírito, como numa só alma. Aí o que ele fala aí, gente? Lutando juntos pela fé. Que fé, gente? Evangélica. Olha para cá, gente, segura a Bíblia aí que eu vou voltar. Hoje é dia de palavra. Olha para cá, gente, muita atenção, como sempre. Quando o apóstolo Paulo, ele diz: vivei acima de tudo, porque na vida cristã existem muitos princípios importantes, existem muitas coisas que eu, como cristão, não posso deixar de lado, não posso ignorar. Eu não posso simplesmente dizer: não, é graça, fui chamado para a liberdade, porque de fato fomos chamados para liberdade, só que não para a libertinagem. Então existem muitos princípios que eu não posso deixar de observá-los. Só que Paulo, ele diz: olha, acima de qualquer princípio, acima de qualquer algo que podemos dizer que aquilo tenha valor na vida cristã, eu quero que vocês entendam que a vontade de Deus é que a igreja venha viver de modo digno. Ou seja, tudo aquilo que é digno de ser louvado por Deus e também pelos homens. Porque, gente, eu não posso simplesmente de uma forma arrogante dizer: o que importa é o que Deus pensa de mim. Porque se o que importa somente é o que Deus pensa de mim, então o que Jesus disse que devemos ser luz no mundo, que devemos ser sal na terra, não tem nenhum valor. Porque se ele disse para mim ser luz no mundo, se ele disse para mim ser sal na terra, se ele disse que a vontade dele é que eu venha andar de modo digno, ele nos mostra que eu tenho que ter um senso de responsabilidade, para que as pessoas, olhando o meu bom comportamento, venham glorificar a Deus que está nos céus. Porque Deus está nos céus, mas nós estamos aqui na terra. É claro que o mais importante é o que Deus pensa de mim, mas eu tenho que ter a responsabilidade da importância de eu andar de modo digno, de eu ter atitudes dignas de ser louvadas por Deus e também pelos homens. Porque quando os homens se atentando no seu bom proceder, eles vão glorificar a Deus, eles vão dizer: caramba, poxa, fulano é tão diferente, fulano é honesto, fulano não paga com a mesma moeda. Posso ouvir um amém aí, gente? Fulano não anda pelo caminho que todo mundo anda. Fulano é caridoso, fulano é misericordioso. Compreende, sim ou não? Ora, o próprio Jesus, falando dessas pérolas, ele disse assim: ó, Moisés
Ele disse: amai o próximo, amai o próximo, e o que mais, gente? Não, na lei de Moisés está escrito: amai o próximo e odiai o vosso inimigo. Mas Jesus disse: eu vos digo, na lei de Moisés está escrito isso, porque quem era o próximo de Israel? Tem muita gente que não entende isso. Quem era o próximo de Israel? O próximo de Israel era apenas a nação de Israel, o resto era inimigo, o resto tinha que matar. Tanto quanto que se um grego ou um gentil, quer dizer, se alguém que não tivesse sangue judeu quisesse entrar na congregação de Israel ou sentar à mesa para almoçar com eles, tinha que se submeter à circuncisão. Então quem era o próximo de Israel na lei de Moisés? Era só Israel, era só quem tinha sangue judeu, o resto era inimigo. Só que Jesus disse assim: olha, novo mandamento vos dou. Vocês vão amar o próximo de vocês, e vocês irão orar pelos vossos inimigos, e assim vos torneis filhos do Deus Altíssimo. Olha só, e assim vos torneis o que, gente? Filhos do Deus Altíssimo. Porque se eu amo quem me ama, que valor, gente, há nisso? É muito fácil você amar quem te ama. É muito fácil você fazer o bem para quem te faz o bem. E você orar por quem está te fazendo mal. Compreende, gente? Quando ele fala, muita atenção, gente. Diga glória a Deus. Quando ele fala para que a gente ande de modo digno, ele quer nos mostrar a responsabilidade que nós temos nessa nova dispensação da graça de Deus. Ele quer mostrar a responsabilidade que a gente tem de viver uma vida reta, uma vida diferenciada, perdoando, não só fazendo bem a quem me faz o bem. De fato, é fazer o bem sem ver a quem. Às vezes você vai pagar um preço, você vai ser taxado de bobo, de besta. Bobo e besta para os homens, mas sábio para quem, gente? Para Deus. Olha o que Paulo fala, gente, olha só. Olha o que Paulo fala. Aí ele diz: para que indo eu ver-vos. Olha só, mas ainda que eu esteja ausente, porque, gente, olha só o que ele fala: para que ainda eu ver-vos, mas olha, ainda que eu esteja ausente, eu quero ouvir falar acerca de vocês, porque às vezes é fácil a pessoa ter atitudes louváveis quando ela está presente, ou quando alguém está presente na vida dela. É muito fácil ela ser de Deus diante do pastor, diante do obreiro, dentro da igreja, porque de fato, gente, tem muita gente que na igreja é um cordeiro, mas lá fora, não que ela seja um lobo, mas às vezes as atitudes, ela é filha de Deus. Porque, gente, eu não vou enganar você, filho não deixa de ser filho. Eu já vi ex-marido, eu já vi ex-mulher, ex-cunhado, ex-cunhada. Você já viu ex-filho? Não tem, gente, filho é filho. Só que a vontade de Deus é que eu seja filho com atitudes de um filho. Ora, o próprio Paulo, falando aos Colossenses, ele disse: olha, se sois filhos da luz, andai também na luz, não como os que andam de noite, porque a noite geralmente é conhecida pelas orgias, pelas imundícias, sim ou não, gente?
Geralmente quem vive à noite, vive voltado para isso, para as orgias, para a prostituição, sabe, para as coisas erradas. Ele disse: vivei não como aqueles que vivem à noite, mas como aqueles que vivem de dia, porque o dia é conhecido pela responsabilidade, pelo trabalho, sabe, por seguir caminhos que vai fazer você alcançar seus ideais, objetivos. Então, é isso que ele quer nos mostrar, que esse senso de responsabilidade nós não podemos perder. É usufruir da graça, é desfrutar da liberdade, é não deixar ninguém colocar coleira em você. Paulo disse: não vos deixei ser presa de ninguém. Essa coleira que ele diz é deixar com que você volte a viver como antes da cruz Israel vivia debaixo da lei, preso. Porque eles serviam a Deus presos a obrigações. Tem que guardar sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... E essa nunca foi a vontade de Deus. Compreende, gente? É sim ou não? Sim ou não, gente? Por isso ele enviou Cristo, para nos libertar desse império de trevas, para usufruirmos dessa graça, dessa glória, mas com responsabilidade, vivendo de modo digno, lutando juntos pela fé evangélica. Não é só um lutando, e esse lutar, gente, não é, aliás, é o que sempre a gente tem falado, é você pregar o evangelho sem precisar abrir a boca. Isso é lutar pela fé evangélica. Não é você brigar, porque tem gente que, se alguém falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal dos evangélicos, ela quebra o pau, ela briga. Não, é você pregar o evangelho sem precisar abrir a boca. Você já está lutando pela fé evangélica. Nós temos, gente, o que muita gente nesse planeta não tem. Lute por essa fé, viva com responsabilidade. Não use a graça de Deus como uma liberação para você viver na libertinagem. Não, viva com liberdade. Deus é Pai. Até o pecado que você não cometeu, Ele já te perdoou. Nós temos um perdão eterno. Posso ouvir um glória a Deus aí, gente? Você sabe o que é isso, gente? A oferta de Cristo, ela é tão suficiente, ela é tão suprema, ela é tão sublime, que quando Deus olha para a gente, Ele não consegue enxergar a imperfeição. Nós enxergamos, mas Deus não, por causa de Cristo. Porque quando Ele olha para nós, Ele não vê a nós, Ele vê a Cristo. Diga glória a Deus, gente. Ora, como eu vou viver sem responsabilidade diante dessa glória? Espera aí, eu sei que eu já tenho perdão até daquilo que eu não cometi de errado, mas eu vou me esforçar para... Eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou escorregar. Não tem como fugir disso, gente. Ah, pastor, mas eu fujo no adultério, no roubo, sim. Mas só de você, às vezes no trânsito, miserável, você já pecou já? Você já ofendeu o teu próximo? Sim ou não, gente? Às vezes eu peco todo dia assim, miserável. Estou brincando. Porque às vezes a pessoa, ela fica... Ela acha que pecado é adulterar, é trair a mulher, é trair o esposo, é prostituir. Gente, compreende? Aliás, pecado hoje é errar o alvo, né? Quando é que a gente erra o alvo? A gente erra o alvo em muitas coisas, no dia a dia, pensando, falando. Às vezes você nem deseja o mal, às vezes na hora você... Depois, não, Deus, mas você já pecou. Então, a Bíblia fala que todos pecaram,
Paulo mesmo disse, 2 Coríntios capítulo 4, está lá, enquanto nesse corpo, aliás capítulo 5, estaremos ausentes do Senhor. Mas quando Deus olha para a gente, Ele não vê a gente, Ele vê Cristo. Ele vê a gente perfeito, só que Ele não quer nos ausentar dessa responsabilidade. Por isso o título diz aqui, qual que é o título, gente? Graça. Como viver de modo digno, sem fazer daquilo uma lei, sem dizer que eu vou ser salvo pelas minhas boas obras, porque não é pela nossa cruz, é pela cruz que Ele carregou que somos salvos. Mas como entender? Por que eu tenho que carregar a cruz? Porque para viver de modo digno, às vezes, isso se torna uma cruz leve. Sim ou não, gente? É porque essa é a vontade de Deus, que a gente viva com honra, para que aqueles que não servem a Deus venham glorificar a Ele que está nos céus. Aí, para você entender melhor, segura em Filipenses, vamos lá para Romanos capítulo 6, para você entender melhor. Romanos 6, vamos lá, vamos dar uma passeada na Bíblia aí, gente. Diga glória a Deus, gente. A gente não pode passear por causa do corona, mas na Bíblia a gente passeia. Mas eu creio que vai logo acabar tudo isso, amém, gente? Romanos 6, vamos entender melhor. Olha só, qual que é o título aí, gente? Coloca aqui, Romanos 6 para mim, dá para pôr, Lulu? Romanos 6, olha só o que diz aí. Qual que é o título, gente? Livres do pecado, Romanos 6. Livres do pecado pela o quê, gente? Pela graça, quer dizer, olha para cá, o título já diz, livres do pecado, sim, livres. Livres do pecado, sim. Mas olha o que ele diz, vamos lá. O que diremos, pois? O que ele fala aí, gente? Permaneceremos no pecado? Para que seja o que, gente? A graça mais abundante? Olha o que Paulo fala, o que ele fala aí, gente? De modo nenhum. Como viveremos? O que diz aí, gente? Ainda no pecado, nós, o que diz aí, gente? Para o que para Ele morremos, aí ele diz, ou porventura ignorais que todos nós, o que fala aí, gente? Fomos batizados em Cristo Jesus, na onde, gente? Na sua morte. Olha para cá, gente, olha só, olha que bacana isso. Ele diz, livres do pecado pela graça. Porque, gente, o pecado, ele já não tem mais influência espiritualmente em nós, por causa de Cristo. Ele não nos separa mais de Deus. Pastor, mas Isaías disse que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Essa é a grande ignorância da igreja atual, é misturar os pactos. Se você misturar o velho com o antigo, vira uma salada. Por isso que tem pastor que vem domingo de manhã e fala para o povo que tem condenação. Aí no outro domingo ele vai em Romanos, e Paulo fala lá que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, tem condenação ou não tem? Você vai lá em Isaías, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí você vai em Paulo, livres do pecado pela graça. Nada nos separa mais do amor dele, nem morte, nem vida, nem alturas, nem profundidades, nem coisas do presente, nem porvir, nem alturas, nem anjos, nem coisas do porvir. Ele diz, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor dele. E aí, separa ou não separa? Nada, gente, nada é nada. Nada nos separa mais do amor dele. O pecado, ele não interfere
no que Cristo liberou sobre nós. Ele traz, quando você erra o alvo, ele traz consequências nessa vida. Você traiu tua mulher, depois não vem chorar, pedir oração para o pastor. Pastor, o pastor vai embora por mim, pastor, porque minha mulher foi embora, levou meus filhos. E Deus, Ele te ama do mesmo jeito. Ele vai te ajudar, Ele vai te perdoar. Só que, gente, essa graça não é uma graça sem responsabilidade. É uma graça com responsabilidade. Pecaremos para que seja mais abundante a graça, porque tem gente que quando ouve o pastor falar da graça, pastor, então quer dizer que ele já me salvou, então quer dizer, gente, quem pensa dessa maneira, eu não acredito que essa pessoa seja a ovelha, porque a ovelha, ela entende, ela sabe que ela está livre, que a obra da cruz foi perfeita, foi sublime, ela tem consciência do que sobre ela foi liberado, mas ela não pega tudo isso e joga na lata do lixo, não, ela se sente constrangida, sabe, ela não foge do pecado para ser salva, ela foge de errar o alvo, porque ela fica constrangida, ela diz, caramba, quem sou eu, olha o que ele fez por mim, mesmo eu sendo infiel, ele permanece fiel, mesmo eu errando, ele continua me amando, é isso que ele quer, esse sentimento de constrangimento, sabe, a gente vem a servir a ele, não por obrigação, mas por prazer, olha Deus, eu vou te honrar, eu vou ser luz nesse mundo, porque o Senhor é digno de qualquer boa atitude que venha proceder da minha parte. Então eu não vou pecar para que seja mais abundante a graça. Ou vamos ignorar que fomos lá batizados na cruz com Cristo, porque o verdadeiro batismo já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. A verdade é que a ablução das águas hoje é mais uma confissão pública, porque o verdadeiro batismo, gente, já aconteceu há 2000 anos atrás. Você não era nem nascido e ele já havia te lavado, diga glória a Deus, ele já havia te colocado debaixo dessa graça, você não estava nem formado ainda, e você já estava debaixo disso, diga um glória a Deus aí, gente. Então eu não posso ignorar. É que nem, gente, aquelas pessoas que querem insistir que a salvação é por obras. Pastor, na Bíblia diz isso, mas na Bíblia também diz aquilo, e aí? Na Bíblia fala que tem que se esforçar para entrar no reino de Deus, mas lá em Efésios 2:8, Paulo fala que nós somos salvos pela graça. Quer dizer, o que é a graça? A graça vem de uma palavra chamada caris, que quer dizer favor imerecido. Quer dizer, se é um favor imerecido, já não é por méritos. Vós sois salvos pela graça. Aí ele diz, mediante a fé, e não é por obras, para que ninguém se glorie. Por que a salvação da cruz em diante é pela graça dele, é pela obra dele, não é mais pela nossa obra? Para você não chegar no céu e tomar a glória de Cristo, porque tem gente que acha que ela quer tomar a glória de Cristo, ela quer chegar no céu e bater no peito e dizer, esse aí não fez nada por mim não, o que ele fez na cruz não valeu de nada, eu estou aqui porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, que diminua eu, para que ele cresça sempre, diga glória a Deus, pessoal. As nossas obras, gente, é considerada como trapo de imundícia, está escrito. Mas não quer dizer que Deus nos isenta da prática das boas. Quem está entendendo, gente? Não quer dizer. Então, gente, põe o título de novo aqui. Desfrute da... Lê aí, gente, lê comigo. Da graça, sem deixar de viver de modo digno. Aí para terminar a palavra, voltando lá para Filipenses, voltando,
Filipenses 1, mas no versículo, aliás, eu vou ler o versículo 27 de novo. Vamos lá, só para terminar a palavra, gente, que a gente vai para casa. Diga glória a Deus. Aí ele diz: vivei. Vamos lá, eu vou ler de novo. Filipenses 1, 27. Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aí ele fala assim: e que em nada, olha só, gente, e que em nada estáis o que, gente? Intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Dá um glória a Deus e aplaude o nome do Senhor aí, gente. Aplaude o nome do Senhor, gente. Fica de pé no seu lugar, fica de pé, gente, fica de pé no seu lugar. Olha só, gente, fica de pé que eu quero fazer uma oração. Olha só, primeiro ele fala, né, para viver de modo digno, com responsabilidade. Aí ele diz assim: e em nada estejais intimidados pelos adversários. Qual tem sido hoje o maior adversário nosso, gente? Podemos dizer, eu sei que um dos maiores vilões seu ou nosso somos nós mesmos. Mas hoje um adversário tem sido o coronavírus. Olha o que ele fala: em nada estejais intimidados. Porque o que para o ímpio é prova evidente de perdição, para nós é de salvação. Diga glória a Deus, pessoal. Em outras palavras, viver de modo digno, ter posicionamento, firmeza de fé. Amém, gente? Porque a igreja, gente, a igreja não deve se intimidar com nada, nem com vírus, nem com doença, nem com pandemia. Não estou dizendo que você não vá deixar, que você vá deixar de se prevenir. Diga glória a Deus, pessoal. Eu me cuido pelos outros, porque eu sei que os outros não têm a fé que eu tenho. Compreende? Eu me cuido pelos outros, porque, gente, não existe um pingo de medo dentro de mim. Desde quando começou tudo isso, eu estou vivendo, talvez há quem se escandalize, mas é a minha fé. Eu estou vivendo como se nada tivesse acontecendo. Para mim está tudo normal, sem um pingo de medo. Pastor, e se o corona entrar? Se ele entrar, ele é quem morre, não é eu que vou morrer, porque Cristo vive em mim. Diga glória a Deus, pessoal. E ainda que eu morra, eu já morri para esse mundo. Ora, lembra quando Jesus falando, está lá em João, falando com os hipócritas, ele disse assim: ó, vós sois cá de baixo, eu sou lá do alto. Vós entendeis das coisas terrenas. Gente, que não sejamos cá de baixo, mas que sejamos lá do alto, porque a nossa glória está lá nos céus. Diga glória a Deus, pessoal. Tudo aqui nesse mundo passa. Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Então em nada a igreja deve estar intimidada pelos adversários, até porque o que para eles é pânico, o que para eles é prova evidente de perdição, para nós é de salvação, para nós é de glória. Posso ouvir um glória a Deus, pessoal? É momento da igreja se levantar, se avivar, erguer a cabeça e acreditar que tempos bons estão por vir. Diga glória a Deus, pessoal. Diga glória a Deus. É tempo, na verdade, de avivamento, de oportunidade, de buscar mais a Deus, não de se intimidar. Então que isso fique gravado nas tábuas do teu coração, hoje, amanhã e sempre.